Então, dizia pessoal que Oxum é descrita dentro da literatura de Fá como a primeira irmã feminina que chegou no Ileayé. Isso faz com que seja um orixá extremamente importante. Se bem temos outras divindades femininas que também são muito importantes e muito poderosas, mas Oxum sempre é descrita como aquela que vem diante das outras, no sentido de ser uma irmã feminina e que tem estreita relação com o andamento da própria criação. Isso pode ser, por exemplo, visto no do Oxeoturá. Tá? Oxeoturá diz assim: Concoronile, Guialado, Dende Urumuacu e Suco, Alacani, Pelotonilu, Yalacani, Pepepe, Adibafui Barmulu Jocotum, Adibafui Barmulu Joco, Cinturumbo Banisile Aye, Pon Lacboro, Pon Lacbopa, Tutirumolo Shunje, Aberegeje Majuba, Maboju Aberegeje, Adibafun Singesulu Yainu, Kuduru Baba, Kuduru Kuku, Shumondeu, que Boda Felebo. Esse verso, que é isso que acabo de recitar, é uma versão compacta da toda a história que conta sobre como Oxum veio a ser aquele rumolé que permitiu que a criação tivesse em andamento. É dizer, a história conta que desceram do Orum 16 irumolé masculinos e Oxum. Só que os 16 irumolé masculinos se reuniam normalmente para decidir como seria o trabalho deles dar sustentação à própria criação. E eles deixavam fora das decisões e davam pouco ou nada de relevância para Oxum. Aí Oxum ficou muito chateada, tá? E ela maldiciou os próprios irumolé masculinos e a criação toda. Aí não passou muito tempo que o mundo começou a se acabar. A história diz que as cabras deixaram de parir, as folhas deixaram de crescer, os rios começaram a se secar, e assim por diante. É dizer, o próprio mundo, a própria criação, estava começando a se acabar. Ela perdeu por completo a criação, perdeu por completo a fertilidade, a fecundidade. Aí os irumolé masculinos, os 16 irumolé masculinos, se reuniram, tá, para ver o que estava acontecendo. E todos decidiram que iriam a falar com o Olodumare. Foram a falar com o Olodumare. E o Olodumare falou para eles que o problema estava acontecendo porque ele tinha enviado 17 irumolé, não 16. Então Oxum deveria ser tomada em conta igual que eles mesmos. Aí eles voltaram para o Ileayé e decidiram incluir Oxum de aí para frente. Só que Oxum estava muito magoada, muito brava com eles. E ela não aceitou nenhum tipo de súplica, nem nenhum tipo de oferenda dos demais irumolé. E nessa ocasião, Oxum falou para eles de que ela estava grávida, tá? E de que eles deveriam rezar e fazer muito sacrifício para que seu filho nascesse varão. Mas se seu filho, o filho que ela pariria no futuro, fosse fêmea, o mundo acabaria. Aí foi de que todos os irumolé rapidamente começaram a colocar seu próprio axé na gravidez de Oxum. E foi que Oxum conseguiu ter um filho varão. A esse filho varão foi colocado pelos demais irumolé o nome de Axé Tuá, que quer dizer o axé que nós colocamos. Tá? É por isso que um dos nomes místicos do Odu Oxeoturá é Axé Tuá, e consideramos que seria o filho de Oxum. Obviamente, como sempre explico, mas não está demais, o dialeto, o idioma do Ifá sempre é através de parábolas e mensagens ocultos, místicos e esotéricos. Isso não é literal, mas em forma de parábola, o que está querendo dizer é de que através do irumolé Oxum é que a criação mantém a fecundidade. E a fecundidade faz com que a criação se perpetue e ainda siga viva. Tá? O fato dos outros irumolé ter tido colocado o axé deles na gravidez de Oxum para ela conseguir ter esse filho,
fiz com que, a partir daquele momento, a Xetubá, o filho de Oxum, ficou como representante dela. Tá? Então, consideramos que a Xetubá, ou seja, o Xeoturá, também é uma manifestação de Oxum. Tá? Existem várias versões sobre o Itã que acabo de contar para vocês. Tá? Existem infinidade de versões. Mas essa foi a versão, pelo menos reduzida, que eu aprendi para transmitir para vocês a importância, a relevância que Oxum tem na própria criação. Oxum é a fonte de fecundidade. Oxum pode ser descrita também como aquela responsável da gestação de tudo o que nasce no mundo, não somente o ser humano. Tá? É através da água de Oxum, tá? que a humanidade pode se nutrir e a própria natureza pode se nutrir para seguir seu curso. Então, um orixá extremamente profundo, é um orixá extremamente importante e poderoso. Em outros Odu e Fá, como por exemplo o Xesá, podemos encontrar como Oxum adquire o papel de líder das outras mulheres no Ilhayé. Para alguns, nesse Odu é quando se cria o verdadeiro feminismo, é dizer, a supremacia da mulher liderada por Oxum. Tá? Nesse Odu se conta a história de que iria haver um combate, uma guerra entre os homens e as mulheres do mundo. Aí, Orunmila, antes de partir para a guerra, ele estava liderando o grupo dos homens, ele consultou Ifá, e ele viu o Odu Oxesá. E Ifá orientou para ele que ele de jeito nenhum poderia combater as mulheres, porque era uma guerra que já estava perdida desde o começo. No contrário, Ifá orientou a Orunmila e a todos o grupo dos homens que eles levarem presentes para aquela batalha. E que tinham que agradar as mulheres para que as mulheres recapacitaram e deixassem de ter vontade de brigar com os homens. Foi assim que Orunmila seguiu as indicações de Ifá. E todos reuniram presentes e foram até o lugar acordado para aquela guerra a propiciar e a oferendar as mulheres. Tá? O próprio Orunmila diz de que ele se ajoelhou em frente de Oxum. Tá? E ele fez oferendas e começou a falar Oriki, halagando ela. Ela se apaciguou e aí deu a ordem para as outras mulheres não combater. Aí foi que o mundo se equilibrou. Então, quando, por exemplo, uma pessoa vai consultar Ifá e aparece o Xesá em determinadas circunstâncias, falamos de que essa pessoa, em hipótese alguma, pode discutir ou pode, muito menos, faltar o respeito ou humilhar as mulheres. Tá? Porque se aquela pessoa incorre nesse fato, nesse erro, a vida da pessoa até pode se acabar. Tá? Temos outros Odu que falam sobre a supremacia também da mulher, relacionando Oxum com esse fato. Tá? Um exemplo é o Oxé Balefon, que é o Oxé Lotun, o Turupon Lossi, tá? Onde também se conta a história de Oxum e como Oxum foi a mulher mais respeitada do mundo. Tá? Enfim, existem inúmeros Odu Ifá e inúmeros Ese Ifá, onde podemos achar informações sobre Oxum e como Oxum seria vista como a líder das mulheres. Tá? É aquela energia da natureza, a energia da própria criação, que lidera a supremacia da mulher. Outro fato importante que entendemos dentro do Ixexé sobre Oxum, que Oxum também é quem rige, tá? Ou quem representa a vanidade da própria mulher. Tá? A estética, o carisma da mulher, a diplomacia, a política, o fato de que a mulher, sem ser violenta e sem incorrer em uma falta de caráter, ela pode sim sempre conseguir o que ela necessita. Esse é um aspecto muito bem entendido dentro do Ixexé relacionado ao Oxum. A diferença do que normalmente se acredita aqui no Ocidente, o Oxum não tem nada de uma mulher, vamos dizer assim, doce. Tá? Oxum é uma mulher cheia de caráter. Tá? Ela é muito brava, e ela é muito melindrosa, e ela é muito vaidosa. Então, até para cultuar Oxum, a pessoa tem que, principalmente o homem, ter uma atitude sumamente sumisa.
tá? Porque ela aceita culto de qualquer ser humano, porém, no sentido do homem, o homem tem que entender a supremacia de Oxum. Tá? Ele está lidando com aquela energia que encarna, vamos dizer assim, a supremacia feminina no mundo. Tá? Oxum tem muito a ver com Agbo. Para nós, Agbo é a medicina através da água. Tá? E o primordial Agbo que Oxum utiliza até o dia de hoje é o líquido amniótico que a mulher cheira quando está grávida. Tá? Esse próprio Agbo, essa própria medicina da água, representamos dentro do culto litúrgico através dos potes, dos agueumi, os potes que utilizamos no culto de Oxum, que sempre devem conter água. Tá? E as sacerdotisas de Oxum e os sacerdotes de Oxum utilizamos aquela água para fazer inúmeros trabalhos, preparar medicinas, indicar banhos, lavar a cabeça dos integrantes do culto, enfim. Então é extremamente importante a água dentro do culto de Oxum. Mas o simbolismo da água tem muito a ver com esse líquido amniótico que a mulher cheira dentro de seu vientre, no processo de gravidez. Tá? Também como simbolismo, a água representa a fecundidade do mundo. Tá? Oxum está intimamente relacionada não só aos rios, tá? Que isso é um aspecto que quero esclarecer mais na frente, na introdução da live. Mas sim a fonte de água que nutre a vida. Tá? Se podemos definir Oxum, poderia ser desse jeito. Oxum é a fonte inagotável de água que nutre a própria criação. Tá? Não tanto assim o rio propriamente dito. Tá? Oxum tem a ver com a nascente de água, tá? O que nós chamamos de Ibu, tá? Que são aquelas nascentes de onde da terra brota água. Tá? A origem de Oxum tem muito a ver com isso. Quando ela aparece como orixá aqui na terra, ela aparece através de uma nascente de água. Aí a água começa a brotar e ela se torna o que hoje se conhece como o rio Oxum, tá? Que ela recorre um vasto território da terra Yorubá. Como outra definição um pouco conhecida aqui no Ocidente sobre Oxum, Oxum tem muito a ver com a medicina, principalmente das crianças. Tá? Oxum era bem conhecida por curar muitas crianças, justamente através de medicina. Ela era uma mulher que dominava muito a questão de medicinas, Ogum, como conhecemos no Ixexé. Então, todas as sacerdotisas de Oxum e dentro do culto de Oxum, a pessoa tem que ser muito versátil nessa questão. Muitas pessoas, muitas mulheres que buscam engravidar, estão procurando engravidar e não conseguem, acudem ao culto de Oxum. Pessoas que têm problemas na gravidez, acudem ao culto de Oxum. Mulheres que são inférteis, também podem acudir ao culto de Oxum e muitas vezes Oxum brinda para essas mulheres um filho. Normalmente esse filho já se sabe que quando ele nasce vai ser oferecido para Oxum. Estou falando de oferecido em forma de culto, em forma de entregar aquela criança para que se torne um sacerdote de Oxum. Tá? Então, Oxum também tem a ver com o cabelo da mulher. Poucas pessoas sabem de que Oxum, quando passou pela terra, ela tinha o ofício de ser, ela penteava mulheres, ela fazia penteados na mulher e fazia com que as mulheres se tornassem mais velhas ainda. Tá? É por isso que em muitas tradições, como a nossa, o cabelo da mulher simboliza o próprio axé de Oxum. Tá? Por essa razão, em nossa tradição, não estou falando que todas as tradições funcionam do mesmo jeito, mas uma mulher que é Oloxum, normalmente, se ela vai fazer algum tipo de ritual posterior em sua cabeça, normalmente ela não raspa mais. Tá? Ou pelo menos perguntamos ao Oxum se ela autoriza o fato de essa mulher ser raspada novamente. Tá? Na tradição de Oxóssi, as mulheres de Oxum normalmente utilizam um penteado tradicional que nós chamamos de agogo, que são fotos muito conhecidas, que é tipo uma cresta assim, tá? De o cabelo trançado, isso chama-se agogo. E tem
um simbolismo muito estreito com o Orixá Oxum, porque ela se sustentava em uma fase de sua vida penteando o cabelo de outras mulheres. E aí é que vem um dos símbolos de Oxum, que é Oya, que é um pente. Tá? O pente original que representa Oxum, que está inclusive em versos de Fá, em próprio Oriki Oxum, é Oloyayun, é aquela que possui um pente de Iyun. Iyun é uma espécie de coral. Tá? Então isso está falando de que Oxum, além de ter esse ofício de pentear as mulheres, possuía muita riqueza, muito abundante. Tá? Para definir outro aspecto também de Oxum, ela tem a característica de que é um orixá muito possessivo com seus filhos. Tá? As pessoas que são de Oxum ou que entram dentro do culto de Oxum têm que entender de que é um orixá que é bastante possessivo com seus filhos. Tá? Ela dota de muita prosperidade e muita riqueza a seus seguidores. Tá? Mas é como aquela mãe que é muito possessiva, aquela mais sobreprotetora com seus filhos. Existem oriki, existem cantigas que falam sobre isso. Tá? Em troca, Oxum sempre vai brindar prosperidade e estabilidade para seus seguidores. Tá? Existe um oriki de Oxum que é muito conhecido, principalmente no Brasil, que eu já ouvi, inclusive em cantigas, no Brasil, que é Afidaremon. Tá? Afidaremon quer dizer literalmente aquela que utiliza licença, que é bronze, principalmente essas pulseiras de bronze, para seus filhos. Tá? É por isso que as pessoas de Oxum normalmente usam como distintivo ID de bronze. Tá? Vem desse oriki, Afidaremon. Tá? Ela, não só para Oxum utilizamos muito bronze, sino que os seguidores de Oxum devem utilizar o ID de bronze como distintivo. É uma señal de prosperidade, uma señal de honra de seguir Oxum. Tá? Ela gosta que seus seguidores utilizem ID de bronze, é um distintivo de ela reconhecer ou mostrar seus próprios filhos. Tá? Também conhecemos Oxum como Olomo Yoyo. Olomo Yoyo quer dizer aquela que possui muitos filhos. Tá? Isso também faz referência não só aos seguidores iniciados dela, sino que é um irmãolé extremamente fértil. Tá? Fértil, uma pessoa que não só é iniciada no Oxum, sino que aprende o culto de Oxum e aprende a lidar com Oxum, normalmente ela vai ter muita fertilidade na sua vida. Não só para ter muitos filhos, sino também em questões econômicas, em questões de estabilidade a modo geral. Tá? Existem, como todos os irmãolé, todos os orixás, existem infinidade de oriki que podemos lançar como alabança para determinados orixás. Tá? Mas que posso descrever aqui, que fala um pouco da vaidade que Oxum tem, Oxum Ologuaró, ele é Oxum. Então está falando de que ela acostumava se maquiar. Tá? Já na antiguidade, a mulher bonita, fértil na cultura iorubá, costumava se arrumar muito. Tá? Oxum Achimororo, também falamos para ela. Oxum, aquela que sempre acorda arrumada. E esse é um hábito que as sacerdotisas de Oxum têm até o dia de hoje. Tá? Nunca uma pessoa de Oxum, uma mulher de Oxum, se apresenta em frente de Oxum sem se arrumar primeiro. Tá? É uma forma de agradar a Oxum. Esse é um sentido prático. Já no sentido mais filosófico, as mulheres que sigam Oxum têm que entender que não é possível estabelecer uma relação com Oxum estreita se a mulher não se valoriza. Tá? A mulher tem que se valorizar. A mulher de Oxum é uma mulher segura de si mesma. Tá? Então, Oxum não gosta de mulher insegura. Oxum não gosta de mulheres que são submissas ante outras mulheres ou principalmente ante os homens. Então, como sempre explico para todos vocês, quando uno adentra dentro de um culto, basicamente os rituais são feitos para você se casar com aquela divindade. É por isso que chamamos o inicial de Yahweh, que é esposa. Tá? Então aquele iniciado, novo iniciado, tem que aprender a conviver agora com seu novo marido. Tá? O marido nesse caso seria uma divindade.
Hoje estamos falando de Oxum, mas isso aplica para qualquer tipo de divindade. Inclusive uma pessoa que faz Itefá no primeiro período, chamamos de Yahweh Ifá. Ele é um inicial de Ifá, ele tá que não se acostuma ao culto, ele não aprende a cuidar do Ifá, ou de Oxum, ou de Opatalá, Xangô, qualquer orixá, ele vai ser Yahweh. Tá? Ele tem que funcionar como um marido, tem que conhecer a divindade, tem que saber as preferências da divindade, que classe de humor ou de caráter tem essa divindade, e principalmente o inicial tem que entender que tem que seguir, adotar uma filosofia de vida que agrade aquele orixá. No caso de Oxum, e principalmente para as mulheres, tem que ser mulheres seguras de si mesmas, que gostem de se arrumar, que se olhem no espelho e gostem do que estão vendo, tá? Porque o que tem que entender é o seguinte, tá? Um ser humano pode mentir para outro, e o próprio ser humano pode mentir para si mesmo, mas nunca vai conseguir mentir para o orixá. Então muitas vezes a pessoa se inicia e aí as coisas não começam a dar certo, tá? Mas a pergunta seria, primeiramente, te explicaram que postura você tem que ter agora na sua nova vida? E a outra pergunta seria, se te explicaram, você sabe tudo direitinho, você está assumindo aquela postura e adotando aquela filosofia de vida que agrada seu orixá? Isso é fundamental em qualquer culto. Em qualquer culto. Então, uma pessoa de Oxum tem que entender Oxum para agradar ela. E não só agradar com bicho, com você, rezando, cantando bonito. Tá? Porque, em definitiva, o que uma pessoa adota ou se compromete a adotar quando entra num EGB, é decir, num grupo, EGB-AWO, em um grupo de iniciados, é justamente se comprometer a agradar aquela divindade. Para quê? Para que aquela divindade retorne benção. Se nós temos uma atitude, pensamentos, ou filosofia, ou posturas de vida que desagradam os próprios orixás, não podemos ter a pretensão de receber uma benção dele. Vai ser impossível. Mesmo que você cumpra com suas obrigações, faça o seu certinho. Então, a liturgia é muito importante, claro que sim. Mas é também igual de importante a postura que o próprio iniciado deve adotar posteriormente à iniciação. Tá?